Oi, gente. Então, antes de começar minha talking, eu queria contar duas histórias para vocês e depois eu quero saber a diferença entre elas. Bom, a primeira história é de Maria, uma estudante do ensino médio. Sabe aquela semana de prova? Chega super cansada em casa, só quer assistir uma TV, descansar um pouco, mas não. Ela tem muita coisa para fazer. Ela precisa fazer as tarefas da escola, ajudar sua mãe, varrer a casa, enfim. Ela fica exausta a semana inteira porque não tem um tempo de descanso. Já a segunda história é de João, um pai de família já. Ele é trabalhador, gosta muito dos seus filhos, porém, ele é muito estressado com o trabalho, sabe? Então, ele chega tarde em casa, às vezes passa a noite trabalhando e às vezes explode com seus filhos sem querer e daí coloca a culpa no trabalho. Bom, agora eu quero saber a diferença entre essas duas histórias. É nenhuma. Então, essas duas pessoas possuem um caso de desequilíbrio da saúde mental. Bom, meu nome é Luísa Vaslavic, estudante do primeiro ano do ensino médio, e o meu TEDx é Mente em Equilíbrio, como a sua saúde mental define seu cotidiano. Bom, para começar um pouco, eu queria contar por que eu resolvi fazer esse TED. E tudo começou quando eu recém tinha nascido e minha mãe trabalhava aquela famosa vida de CLT. Então, ela tinha horário para chegar e às vezes não tinha horário para sair. Então, ela começava a perder um pouco da minha vida. Então, ela começou a perceber que ela estava perdendo uma parte muito importante, que é a alfabetização, o crescimento, e ela começou a se perguntar: nossa, será que estou fazendo certo? Estou perdendo uma parte muito importante da vida da minha filha. Então, ela saiu dessa empresa grande e começou a estudar sobre a saúde mental, que era uma coisa que ela já gostava há muito tempo. Então, ela percebeu como é importante a nossa saúde mental estar em equilíbrio para a gente conseguir guiar o nosso dia bem. Então, ela queria me passar essa mensagem da saúde mental, como a gente precisa estar em equilíbrio para conseguir, né, estar bem, estar calmo. Então, lançou um filme, acho que todo mundo aqui conhece, Divertidamente, da Pixar. Lançou bem na época que a minha mãe estava querendo me passar essa mensagem. E parece um filme muito bobinho, mas ele passa uma mensagem linda por trás. Então, vou explicar um pouquinho para vocês. Essas são as emoções no começo do filme, que tem a nojinho, o raiva, a alegria, o medo e a tristeza. São emoções que ficam na cabecinha da Riley, que é uma menininha, e o filme é em base nisso, né, que as emoções ficam moldando a cabeça dela, como ela percebe o dia, o que ela vai agir, e ela mostra como cada emoção consegue manipular o corpo da criança, do adolescente, enfim, de qualquer idade. E foi muito importante ela ter me mostrado esse filme, porque na época me fez entender muito mais do que eu precisava para eu conseguir me deixar calma. Acho que a infância é uma época da vida que todas as crianças começam a ficar mais agitadas, começam a querer entender tudo. Então foi muito importante para me deixar calma e isso me deixou com o coração muito aberto para vir contar para vocês, porque mudou minha vida depois que eu fiquei sabendo disso. Bom, para começar, eu comecei lendo esse livro, A Geração Ansiosa, que é um livro que eu recomendo demais, que é um pouco profundo, então você tem que ter uma leitura mais generosa, assim, você precisa entender realmente. Mas eu vim contar um pouco para vocês do que eu achei mais interessante. O livro começa dizendo o que a saúde mental causa nas pessoas, tanto de bem quanto de mal. Bom, de mal, ela pode causar insônia, dor de cabeça, ansiedade e problemas tanto físico quanto mentais. E saúde mental, assim, falando no geral, não parece tão importante. Mas a geração dos problemas maiores, como ansiedade, depressão, a raiz deles é a saúde mental. E esse livro conta pra gente como isso funciona. Bom, agora que eu já contei um pouco o que a má saúde mental pode trazer, o livro também traz algumas alternativas além da psicologia ou de tratamentos de especialistas. Ele traz alguns, algumas coisas que eu achei bem interessante, como pilates ou caminhadas, escaladas, música para relaxar ou algum tempo de descanso. Mas o que eu mais achei importante, que eu trouxe aqui para vocês, são âncoras emocionais, ou seja, objetos de apoio. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu mais ou menos falar um pouco sobre isso. Mas eu achei muito interessante o presidente Bill Clinton, que ele foi reconhecido um pouco mais porque ele usava um clipe, aquele de papel, na mão enquanto ele falava para transmitir
a ansiedade dele no que ele estava usando na mão. E daí ele conseguia focar mais no que ele falava, conseguia ter mais clareza, e ele passava, porque ele sofria de ansiedade, ele passava a ansiedade aqui na mão. Então, ele foi reconhecido sobre isso, já deu várias entrevistas, o porquê ele fica com alguma coisa na mão todas as vezes que ele vai falar alguma coisa, algum depoimento. E aí que eu comecei a perceber que no livro também trazia umas coisas assim. Então, eu fui pesquisar um pouquinho sobre as âncoras emocionais, que são coisas que remetem você a uma coisa boa. Ou seja, músicas que você gosta, que deixam você relaxado, ou comidas que te lembram uma memória muito boa, ou até mesmo ursinhos de pelúcia para quem é criança. E a minha âncora emocional, meu objeto de apoio, sempre foi acessórios, que nem eu coloquei ali. Então, um colar, uma pulseira que tirasse a minha ansiedade e eu conseguisse focar um pouco neles. Aí também a minha mãe, só dando uma abertura, minha mãe começou a trabalhar com isso também, que são cristais, inclusive esse aqui eu trouxe um cristal aqui. É uma parte que eu queria contar para vocês que é sobre acreditar. É sobre o efeito placebo, que depois minha amiga Monique vai contar um pouco para vocês, que é uma teoria muito legal, que não é sobre ser ou ter, é sobre acreditar. Então, quando eu era criança, a minha mãe me apresentou os cristais, que são cristais formados em geodos, normalmente em cavernas, e tem diferentes cores conforme a formação rochosa. Então, ela me dava vários cristais de diferentes cores, tipo amarelo, rosa, verde, e para mim cada cor representava uma emoção. Ou seja, o amarelo representava a alegria, o rosa o amor, o verde saúde. Então toda vez que eu estava triste, eu ia lá e pegava o cristal amarelo. Ou eu estava com dor de garganta, eu ia lá e pegava o cristal verde. Isso me fazia acreditar que eu ia melhorar. Então, minha mãe começou a trabalhar com joias em cristais, e isso me ajudou bastante como âncora emocional, uma coisa para passar a ansiedade. Bom, eu só queria falar um pouquinho para vocês sobre essa lei que está sendo criada, que basicamente eles estão certificando que daqui uns dias, do ano que vem, provavelmente, vai ser regulamentado que todas as empresas grandes tenham um tempo, um dia a cada mês, pelo que eu entendi, de cuidados com a saúde mental. Ou seja, uma psicóloga ou alguém que trata sobre a saúde mental vai precisar ir nessas empresas, porque eles viram que a demanda das empresas, dos trabalhadores, era muito maior quando eles queriam ir trabalhar, quando eles tinham essa vontade, esse ânimo. Então, eles criaram essa lei, está sendo aprovada, inclusive deixei ela aqui, e é muito interessante ver que esse assunto está sendo mais comentado hoje em dia, porque até alguns anos atrás, isso era totalmente deixado de lado. As pessoas achavam, estou com dor de cabeça, é só dormir. Mas não, é um problema grave de saúde mental que muita gente acaba ignorando. Então, para finalizar, eu criei essa frase aqui, que uma das coisas que eu estudei também é que se você deixar uma frase, você pode escrever, imprimir, deixar num lugar que você passa, no seu armário, no seu quarto, no banheiro, e você lê ela várias vezes no dia, ou toda vez que você passar por essa frase, faz o seu cérebro entender que você quer mudar, ou que você quer fazer o que a frase transmite. Isso é muito interessante, porque isso vale para prova, vale para trabalho, vale para coisas que você precisa lembrar, ou coisas que você quer que aconteça de verdade. Tipo, a minha avó, ela tá com um problema no joelho, e ela tá deixando lá no banheiro uma frase, meu joelho vai melhorar, e ela lê isso todos os dias de manhã. Isso é muito legal. Então, a frase é: cuidar da sua saúde mental é investir em você. Cada gesto de cuidado traz força, equilíbrio e coragem para enfrentar a vida com mais leveza. É isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado e tomara que vocês tenham visto como isso é importante.